Boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, Cíntia. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Vamos minha esperar amiga? aqui mais. Tudo bom? Boa noite. Todo mundo ouvindo direitinho? Boa Estão noite, ouvindo bem? meninos. Sem eco hoje? Hoje nós estamos bem. A gente vai escutando essa musiquinha, já vai acalmando os nossos pensamentos e sentimentos. Eu sou a Conceição, trabalhadora do Ivone da Amaral Pereira. Eu também Minha sou amiga, trabalhadora do Ivone, do Amaral Pereira, Cíntia. a Cíntia. Então, eu, a Conceição e a Cíntia, trabalhadores do Ivone da Amaral Pereira, nós vamos hoje conduzir essa coordenação do Evangelho no Lar, tá? Para que a gente possa estudar juntos e receber essa vibração amorosa dos benfeitores espirituais da casa, tá? E vamos nos acalmando, Isso mesmo. escutando essa música grandiosa, que vai penetrando todo o nosso corpo, já nos acalmando. Pedimos para que coloque uma jarrinha de água, um copo com água em cima da mesa, que nós vai abrir a fluidificação das águas, tá? Boa noite, meus amigos. Conceição e Cíntia aqui hoje, para a gente fazer a leitura e o estudo do Evangelho na nossa casa, recebendo as benesses de luz através dessa melodia instrumental, né? Para acalmar os nossos pensamentos e sentimentos, né, Cíntia? E a gente recebe uma Isso vibração mesmo. de amor. Somos aqui as trabalhadoras de Cristo, do Ivone da Amaral Pereira. Vamos respirar nóis. profundamente. Não, vamos respirar agora profundamente. Fechar os nossos olhos. Respirar profundamente. Eu vou passar a palavra para a Cíntia, da abertura. Vamos lá, meus irmãos. Obrigada. Obrigada. Queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento na figura do nosso Mestre Jesus. Em agradecimento pelas nossas vidas, pela saúde de todos nós, pelas bênçãos que temos ganhado nesses dias e, por que não, pelos problemas também, que são fontes de aprendizado. E hoje estamos aqui reunidos com as bênçãos do Mestre Jesus e o amparo da nossa equipe espiritual para o estudo do Evangelho do nosso Mestre. Que assim seja. Que assim seja. Toda vez que a gente começa um evangelho na nossa casa, a gente sempre faz uma oraçãozinha, já fizemos a nossa prece, agora nós vamos fazer uma oração, uma leiturazinha do livro que a gente vai abrir aleatoriamente, né? Antecipa-te no bem. Não esperes um convite especial da vida para ajudar os sofredores do caminho. Sem fazer uso das palavras, eles expressam nas dores que carregam o apelo ao teu concurso fraterno. Há quem chore em silêncio, trazendo sob o veludo da riqueza chagas morais que desconheces. Outros enfrentam solitários a enfermidade que lhes castiga o corpo, enquanto muitos se debatem na orfandade. Não estão longe também aqueles que, sem teto, nem apoio, se dariam por felizes ao receber um simples pedaço de pão. É provável ainda que no próprio agrupamento familiar em que te encontras, haja dilacerações clamando pelo bálsamo da tua palavra.
são todos irmãos em humanidade. E com essa leitura, a gente vamos abrir o nosso evangelho na noite de hoje, pedindo amparo, proteção aos benfeitores amigos. Com o nosso estudo de hoje, vamos fazer a continuidade do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, tá? Nós estamos hoje lá no item 5, as instruções dos Espíritos, tá? Eu vou ler a instrução do Espírito e a gente vai comentando de acordo com a necessidade que a gente, não é, Cíntia? Aí eu vou ler esse aqui, o 5, você lê o 6 e a gente vai, né? Isso. Uhum. Capítulo 6, item 5, instrução dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Venho, como outrora, dentre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, minha palavra deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a palavra e eleva as ondas. Revelar a doutrina divina e, como um ceifeiro, ateia em feixes o bem disperso pela humanidade diz: vinde a mim, todos que vos sofreis. Então, esse é o primeiro parágrafo aqui, né, Cíntia? Uhum. Nós estamos afirmando, o Espiritismo nos afirma que Deus é o bom, que o Deus é o grande, que o Deus é o verdadeiro, que é Ele que a gente tem que seguir, né? O Que é Ele que capítulo a ele gente tem, fala, não é? o capítulo ele fala a respeito da vinda do Cristo Consolador, né? Então essa primeira mensagem do Espírito de Verdade de 1860, ele falando que da mesma forma como antigamente, ele está se colocando novamente perante nós como aquele que para nós nos chegarmos a ele, que ele nos aliviará. Né? Isso, e ele veio nos lembrar também, né, aos incrédulos que, falando aqui no nosso evangelho, que para lembrar que os incrédulos, que acima de tudo, de todos, reina a verdade é imutável, que é Deus que fala, né? Então, essa é a verdade que o Cristo Consolador vem nos trazer nessa primeira palavra. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino do meu Pai, e desgarraram-se pelos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, morto pela carne, pois a morte não existe. Socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz do que não estão mais aqui. Se faça ouvir para clamar-vos. Orai e acreditai. A morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Então, é nesse parágrafo que a gente vai fazer aquela reflexão profunda, né? Que a gente tem, que nos conduz ao reino do nosso Pai, né, Cíntia? O reino do nosso Pai, aquele desgarrado pelos atalhos da impiedade. E uma parte aqui que me chamou a atenção foi essa que ele fala, que a morte é o renascimento, porque a verdadeira vida é no mundo espiritual. Então, quando o corpo físico morre, nós estamos renascendo para a verdadeira vida. E a vida aqui na Terra é a prova, é a nossa escola daquilo que a gente aprende no mundo espiritual. E nós estamos aqui só de passagem, né? Isso. É a verdadeira vida, é ela. Então, orai e acreditai. Orai e acreditar. A morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, né? Nós escolhemos para estar aqui na vida da carne, né?
Nós escolhemos Uhum. estar aqui para quê? Para a gente crescer, a gente evoluir, né? Para ajudar aqueles que estão mais necessitados, né? Então, é a ressurreição. Ela não tem, não é? Ela é a Uhum. certeza que todos nós temos, né? E essas Para provas que a acrescentarmos. gente escolhe é para diminuir os nossos defeitos e fazer com que as nossas virtudes cresçam. E eu achei interessante essa Cresçam. comparação com o Muito cedro, bem. para que eles Isso. cresçam como um cedro, forte, né? Cresçam como cedro. Isso. Então, olha que fantástico, né? Essa proposta que vem nos esclarecer, o Cristo Consolador vem nos abrir a nossa mente, né? Para esse engrandecedor que é o Espiritismo, que é o Consolador, né? Homens fracos, que estáis limitados às trevas de vossas inteligências. Não afastei a chama que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar vosso caminho e para conduzir-vos, filhos perdidos, ao seio do vosso Pai. Né? O que ele quer dizer aqui, né? Que a gente tem que a chama da inteligência, para que essa inteligência ela seja usada para o bem, né? Para essa inteligência nos ajudar a sermos pessoas melhores, né? Então, o que foi que aconteceu? O Espiritismo veio depois de Cristo há mais de 2000 anos, né? Para ensinar as coisas e lembrar a todos nós, né? Que de tudo que o Mestre veio nos orientar através do seu Evangelho de Luz, né? O orientador, o Mestre, para que ele possa, através desses ensinamentos, a gente possa colocar em prática na nossa vida diária, né? E interiorizar aquilo que a gente está estudando no Evangelho, né? Uhum. Isso mesmo. Né? Uhum. A doutrina espírita nos torna, né? Portanto, com os ensinos de Jesus, mais claro e mais fácil de ser compreendido pela razão, né? Então, esses ensinamentos vai nos ajudando a ter a razão de entendermos todos os ensinamentos que Jesus já veio há 2000 anos atrás, né? E a gente não tinha entendimento ainda para entender esses ensinamentos, né, Cíntia? É. Né? Aí Uhum. também ele nos adverte aqui no nosso Evangelho, o Espírito de Verdade, que somente a inteligência não é suficiente para levar o homem ao seu sublime destino, que é a perfeição e a felicidade. Né? É necessário também o desenvolvimento da sensibilidade. Sensibilidade com o quê? Sensibilidade com o outro, a sensibilidade, né, de se Uhum. colocar sempre no lugar do outro, os valores espirituais, que essa sensibilidade de olhar mais além, né, de olhar o outro, Uhum. assim como estou me vendo, né, de tantas necessidades que estão aí por aí no nosso planeta, né, que Uhum. leva o homem a um ser moral em relação a Deus e a si próprio, né, ser moral em relação a ele, a si próprio e ao outro, sempre se colocar no lugar do outro. As necessidades que nós estamos passando, né, minha amiga? São tantas, né, Isso. nesse momento. Então, Uhum. esse olhar amoroso, né, de termos essa inteligência, da gente ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro, não é? Uhum. Sinto compaixão, continuando, sinto compaixão por vossas misérias e vossa imensa fraqueza em não estender uma mão segura aos infelizes, transviados, que vendo o céu cai no abismo do erro. Acreditai, amai e meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Quer falar alguma coisa? A Isabela pediu para você levantar um pouco a sua câmera. Ah, tá. Tá bom? Isso. Tá. Agora sim. Obrigada. Uhum. Então, sintamos compaixão das misérias e vossa imensa fraqueza em estender a mão segura aos infelizes, né, transviados. É o que nós comentamos e que a nossa leitura inicial, né, nos Uhum. tocou, né? Foi? Isso. Para a gente ter esse olhar amoroso, essa sensibilidade de como a gente vai ver o outro, né? Porque não é aquele comodismo de ficar, nós vamos ter que conhecer a verdade
a verdade vai nos libertar, mas que tipo, né, de liberdade, o que eu vou fazer com essa liberdade em relação ao que o meu outro está sofrendo, ao que o meu outro está passando, né? Uhum. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, pode seguir. Não. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Esse é forte para nós, né? Todos que Uhum. estamos engajados no estudo, nós que estamos engajados, boa noite a todos, né? Nós que estamos engajados aí na doutrina espírita e temos um leque de oportunidades, porque o conhecimento está aí, né? Leituras vastas para a gente se aperfeiçoar, se instruir, né? E além dessa instrução, ele pede muito, né? Para a gente se amar. Eu amar você, você me amar, amar todos os nossos irmãos de ideal espírita, não esses, mas já todos. Mas nós que estamos convivendo aqui bem pertinho com o outro, né? Vamos nos amar, vamos elevar sempre o nosso pensamento em direção ao nosso irmão necessitado. Às vezes você não precisa nem ir em outra casa, nem sair do próprio centro espírita. Lá dentro você tem irmãos que estão necessitados de uma ajuda, de uma palavra amiga, de um abraço fraterno, não é mesmo? E às vezes a Às gente... vezes não E é precisa nem isso. muita coisa, né? Só a Não, atenção, você ouvir a olha, pessoa, né? um abraço, né? Um abraço. Então, nós estamos necessitados no nosso movimento desse nosso olhar, né? A mais para o nosso amigo, para os nossos amigos de estudo. Às vezes falta um e às vezes passa muito tempo sem frequentar. E a gente, onde é que a gente tem que saber o que está acontecendo? A gente tem que saber o que está acontecendo com ele, principalmente nesse momento, né? Que estamos passando. Às vezes está doente, a gente não sabe. Então, o que o Kardec e o Espírito de Verdade aqui, né? Que o Espírito de Verdade nos faz como aquele carinho, aquele puxãozinho de orelha, que é um carinho, né? Diz, Espírita, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruir o segundo. A literatura aí é vasta para a gente estudar, né? Temos muita oportunidade, a tecnologia nos ajuda demais, né? Acolher o outro, como a Isabela falou. Isso, como a Isabela disse, acolher o outro. A gente vai chegando, se acolher, se amar, e a gente precisa desenvolver a fraternidade entre nós, né? Entre no meio espírita, né? Porque Jesus deu o mandamento do amar uns aos outros. E mais um para os espíritas, que é a instrução, né? Que ele diz aqui, que ele diz bem aqui, que o cristianismo contém todas as verdades. Que os erros que a gente encontra no cristianismo ao longo das eras são de origem humana. Então, o cristianismo não tem nada de errado. O que as coisas que vimos através do tempo de errado, foram de origem humana, falha nossa, né? Falha nossa. Então é um alerta aí para todos nós que ainda professamos professamos espiritismo, vestimos a nossa camisa, literalmente, né? Porque está nos libertando de muitas amarras que ainda trazemos de vidas pregressas, né? Continuemos. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana, como você falou, né? E eis que além do túmulo em que acreditais o nada, vós vem clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860, né? Então, é saber que nós nunca estamos sozinhos, né? Como foi falado aqui, a morte não existe, né? A morte não existe. Estamos como aqui apenas agora... uma passagem. E como a Thelma disse, a questão da fraternidade, esse momento que nós estamos passando, da pandemia, é um momento que se tornou ideal para que a gente pudesse desenvolver isso dentro de nós. Porque nada acontece por acaso, né? Não. Nada acontece por acaso. Nós estamos passando por esse problema e da nossa casa dos momentos que nós estamos passando, nós estamos olhando e conhecendo mais as pessoas. Vocês acreditam? A gente está
observando mais, porque a gente tem tempo dessa sensibilidade, a gente tem tempo de fazer a meditação, a gente tem tempo mais de cuidar de nós mesmos, né? Então, Deus não faz nada errado, né? Não. Esse é o capítulo, esse é o item 5, tá? Isso. Esse é o item 5 do capítulo 6, que nós estamos estudando. Estamos estudando o advento do Cristo Consolador. E a partir do item 5 foram as instruções dos Espíritos. Algumas mensagens do Espírito de verdade ao longo do início do Espiritismo, né? Que foram aparecendo. Agora, no item 6, foi uma mensagem do Espírito de verdade. Só um esclarecimento, que essa instrução ela já tem lá no Livro dos Médiuns, viu? No final do Livro dos Médiuns tem ela, bem também já confirmando, né? O Kardec colocou realmente já para a gente dar aquela confirmação. Pois não, o item 6. Isso, porque essas mensagens aqui do livro do Espírito de Verdade, tu viu, a primeira foi em 1860, aí essa de hoje, essa agora que eu vou falar de 1861, foram após o lançamento do Livro dos Espíritos, e elas depois entraram no Livro dos Médiuns também. Isso. Então vamos essa de 1861. Venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Venham pedir que aceitem sem reclamar suas provas. Podem chorar, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então aqui, nesse primeiro parágrafo, Jesus nos mostra para a gente não reclamar das nossas provas, que a gente tem o direito de chorar, pois as lágrimas, elas começaram lá no Monte das Oliveiras, quando ele chorou, né? Mas para a gente ter tranquilidade, pois os nossos mentores, a resignação, pois os nossos consoladores, eles virão em nosso socorro para nos aliviar. Mas a prova, a gente não lembra, mas foi pedida por nós, para que nós possamos passá-la e nos fortificar nos ensinamentos de Jesus para que a gente possa vencê-la, né? Isso, a mensagem, né, é dirigida aos pobres, né? Que vive excluído das oportunidades de uma vida mais digna, né? Sem segurança material, que ele dificulta obter algo melhor, né? Então é dirigida a eles. E a gente tem que ter esse olhar, né? Essa é. Pois muitos se desesperavam, né? Muitos se desesperavam. Vamos a seguir agora. Trabalhadores, trabalhem em sua terra. Recomecem no dia seguinte a difícil jornada da véspera. O trabalho de suas mãos fornece o pão terreno a seus corpos, mas suas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de seus pensamentos. Quando a hora do repouso chegar, quando o fio da vida escapar de suas mãos e seus olhos se fecharem para a luz, sentirão surgir e germinar minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai. Seus suores e suas misérias formam um tesouro que os tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre todos vocês será talvez o mais resplandecente. Então ele manda a gente não desanimar após as vicissitudes, né? E trabalharmos materialmente, né? Mas lembrar que a nossa alma não está sendo esquecida, que quando nós fecharmos os nossos olhos e acordarmos no mundo espiritual, eu achei bonito aqui que irá germinar a preciosa semente dele na nossa vida, né? Que nada está perdido. É isso mesmo, Thelma. É questão da fé. A gente precisa ter fé no nosso futuro, fé na vida futura, né? Que é o que a doutrina explica pra gente. Aí as palavras de Jesus, ela conclama a resignação, né? Na mesma medida das suas provas, né?
Isto é, Uhum. quanto mais difíceis Seguindo. forem elas, né? Mais resignado deve ser o ser, né? Deve ser todos nós, né? Uhum. E a Que gente lembrar mensagem. e que resignação não é apatia. Não é você Não, deixar de fazer acomodação nunca. algo para melhorar a situação. Não, É você não não. blasfemar, não reclamar. Isso é Isso. resignação. E fazer com que essa situação faça você mais forte, você se transforme, né? Eu vou me transformar, Porque eu vou ver as, o que eu posso fazer, né? uhum, porque as vicissitudes, elas nos ensinam e nos fortificam. Elas nos Fortificam cada fortificam. vez mais. Isso. Uhum. Seguindo. Em verdade, eu digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são os meus bem-amados. Olha Aprendam que com a lindo, né? preciosa... É bonito, né? Então, assim, É. quando a gente assiste aos irmãos, né? Quando a gente dá... nós nos doamos para o irmão, a gente não fica desamparado. Deus nos ampara no momento as nossas vicissitudes e quando nós estamos ajudando os demais Aí a em gente, suas quando você vai vicissitudes. ajudar o próximo, você se esquece dos seus fardos. Parece que não existe mais nada. Porque tem pessoas Isso. muito mais em dificuldade do que você, né? É. Então ele diz aqui: aprendam com a preciosa doutrina espírita, que dissipa o erro das revoltas e ensina o objetivo sublime da provação humana. Assim Olha que como o lindo, vento né? varre, assim como o vento varre a poeira, que o ensinamento dos espíritos dissipe a inveja que sentem contra os ricos do mundo. Porque quantas vezes, quando a gente não tem conhecimento, a gente pensa assim, nossa, por que tem tantas pessoas que se dão bem? Que parece que nada as abala, né? Praticam o mal e continuam bem, né? E parece que surge essa inveja, mas com o passar do tempo, com o aprendizado, a gente vai vendo Gente, que tudo isso é passageiro, né? e Todas com as esse coisas que nós conhecimento, passamos. né? Isso. Que o Tudo conhecimento aquilo que a gente liberta, né? passa, o conhecimento liberta, você não fica preso mais a esses sentimentos de ficar se comparando a sua vida com o outro É, e foca de jeito. na sua É, melhora como ser humano, como criatura de Deus, como criatura à de imagem e Deus. semelhança de Deus, né? Deixa Vamos. jamais são amadas. Ela, a Thelma está falando aqui, jamais parar, justamente. Ó, o que ela falou aqui, quando a gente enxuga a lágrima alheia, como Joana de Ângeles disse, né? Quando a gente enxuga a lágrima alheia, a gente não tem tempo para chorar. Não tem tempo para chorar. Joana de Ângeles, justamente. Isso, Prossigamos. vamos lá. Eles frequentemente são os mais miseráveis, porque suas provas são mais difíceis do que as da maioria. Aqui falando das provas do rico, né? Que ser O rico é rico, uma provação, né? Porque ela mexe com o orgulho da pessoa, porque ela tem que aprender a dividir aquilo que tem. Então ser rico é uma grande provação, né? é uma Ter grande posses provação, porque quanto materiais, né? mais você tem, mais você quer, né? Eu estou com vocês e meu apóstolo vem para esclarecê-los. Bebam na fonte viva do amor e preparem-se, prisioneiros da vida, para se lançarem um dia, livres e alegres, no seio daquele que os criou, simples e ignorantes, para torná-los perfeitos. Ele deseja que vocês mesmos, através da experiência, da aquisição de conhecimentos, evoluam e sejam os responsáveis por sua própria ascensão. Então, isso aqui é básico da nossa doutrina, né? E todos nós fomos criados puros e ignorantes, simples, para que nós, por Simples e meio de ignorante. nosso próprio mérito, possamos conquistar nossa evolução por meio do Sim. amor, seguir os ensinamentos de Jesus, que foi o nosso Cristo destinado ao nosso planeta, e por meio da instrução. Como você mesmo falou, Sim. Conceição, temos uma vasta literatura, temos muitos estudos, e a gente precisa realmente
se envolver para poder aprender e conhecer a verdade para que ela nos liberte. E por meio É o disso, por Consolador, o meio da atenção, Espiritismo, a né? gente se aproximar de Deus. É. De Deus. O Espiritismo veio para isso, né? Para consolar. A gente observa que esse capítulo, né, o capítulo 6 do Cristo Consolador, ele está entre as bem-aventuranças. Kardec bem Isso. colocou ele bem no meio das Uhum. bem-aventuranças, né? Foi falando das bem-aventuranças, aí depois ele deu esse alento, né? Isso. O Kardec, que é a encarnação, é uma razão, um estudioso, foi fantástico, escolhido por Deus para a nossa doutrina, né? Então ele colocou no meio o Consolador Prometido para dar assim, aquela avança ansiada, né? E tem uma historinha do Chico Xavier, que uma senhora chegou, Chico, meu marido é bom, meu marido é maravilhoso, meu marido é atencioso, faz bem para as pessoas, é amável. Aí o Chico, minha filha, é. Só que ele não é espírita. E agora? Eu já fiz de tudo. Aí o Chico Xavier falou para ela, minha filha, se ele é tudo isso que você diz, para que você quer que ele seja espírita? Né? Porque o espiritismo é tudo isso, né? Então é isso. A gente tem que se lembrar de que a resignação, segundo o espiritismo, é uma atitude ativa, dinâmica, né? No sentido de Uhum. procurar a melhoria. A gente sempre tem que estar procurando melhor, né? Em tudo, acomodação jamais, né, Cíntia? Nada de Isso. acomodação, né? E assim, pois todos os obstáculos que a gente tem na vida, a gente tem que superar através da inteligência, né? Da razão, Uhum. guiada pelos bons espíritos, porque a gente, pelas leis do bem, de fazer o bem às pessoas que estão necessitadas, né? Então, a gente, nesse momento, fez esse esclarecimento, nós estamos aqui estudando, também somos estudantes, todo dia nós estamos aprendendo. Cada vez que você abre o evangelho dessa, você abre, você vê uma palavra que toca você, que você não lê na outra, né? Por isso que você tem que estar constantemente, né, fazendo os seus estudos, porque é uma doutrina de esclarecimento e de estudo mesmo, né? Nós vamos agora passar para finalizando os nossos estudos, vamos ler vamos ler aqui do livro O Livro da Esperança, que se encontra na obra na obra Livro da Esperança, ante o Divino Médico. É o nome, né? Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamando em palavra sentida que Jesus é o nosso divino médico. E basta a ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam para a segurança e convicção. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que deseja que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensa recebida, perdoa 70 vezes 7. No desespero provocado por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Sim, somos enfermos, com ficha especificada nos gaviões dos tratamentos, instalada nas esferas superiores, nos gabinetes de tratamento instalada nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente, nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio.
É o médico dos médicos falando. É o médico dos médicos, né? Que em todas as situações tem para nos esclarecer, tem para nos acalmar, tem para nos consolar, né? Tem para nos abraçar. Esse abraço fraterno que todos nós que já estudamos, estudantes do Espiritismo, já conseguimos colocar na nossa mente, que só aí a gente consegue resolver todos os problemas, né? Uhum. Nós vamos agora para os avisos, né? Para poder a gente fluidificar, nós vamos fazer um passe à distância. Pedimos a todos que tenham sua aguinha já separado, né? A água. Os nossos avisos é que durante o isolamento, nossas atividades estão funcionando, do Ivone, estão todas acontecendo de forma virtual, como vocês já estão sabendo, né? Os tratamentos espirituais ocorrerão virtualmente, já estão ocorrendo às quartas e sábados, após o estudo do Evangelho ou da palestra, que às vezes tem a palestra também, né? Quem finalizar as 4 quartas, ou os 4 sábados, após o estudo do Evangelho, você faz aquela meditação, aquela visualização. Será se eu melhorei? Será se eu já estou em condições de finalizar meu tratamento? Se não, você pode continuar, pode entrar na nossa plataforma, pedir o auxílio, né? Estamos tendo estudos. Nós temos estudo segunda, nós temos estudo domingo, nós temos segunda, terça, nós temos quarta, que é o Evangelho. Então, toda a nossa casa está em movimentação, não saiu do nosso foco, que é o estudo, que é o esclarecimento, que é esse consolo através da mídia e da tecnologia que, graças a Deus, nós temos ela hoje, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar no nosso site www.iap.org.br, tá? Nós temos estudos fantásticos, maravilhosos. Mediunidade segunda, terça-feira nós estamos estudando a iniciação para a doutrina espírita, temos o estudo fantástico da Joana de Ângeles, que é maravilhoso. Quinta-feira nós temos os estudos também da mediunidade. Nós temos na quinta-feira também, sexta-feira, a Revista Espírita e obra de André Luiz. Então, contamos vocês que precisarem, estamos aqui às ordens. O Centro Espírita Amaral Pereira não parou, tá bom? E aos sábados, o estudo das obras da Dona Ivone. Da Dona Ivone, justamente. A Luciana está colocando tudinho aí. Muito bem lembrado. Hoje tá, meus amores, nós vamos nesse momento com essa música, elevar o nosso pensamento, nós vamos fazer uma respiração profunda. E todos que aqui estão, que já conhecem nosso ambiente do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, todos estamos naquele salão agora. Respiremos profundamente. Nós estamos no salão do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Envolvidos, amparados por todos os benfeitores espirituais que ali conosco comungam de nossas ideias, desses irmãos amorosos, incansáveis, que estão sempre conosco, que nos intui, que nos ampara, que nos dá sempre a atenção, como foi bem lembrado na leitura, para que a medicação sirva, é necessário que você tome o remédio. Vamos, nesse momento, aproveitar essa medicação que os benfeitores espirituais, juntamente com Jesus, estão nesse momento de mãos dadas, envolvendo a todos nós nesse abraço fraterno, recebendo nesse momento as emanações de luz, de paz, de equilíbrio, sendo feita uma limpeza fluídica nesse momento, todos nós sendo envolvidos nesse momento, elevados para a natureza, os campos, das florestas. E vamos nesse momento todos adentrar nessa cachoeira de luz, todo pensando nessa cachoeira que vai nos limpando, retirando
todo e qualquer tipo de energia que não nos pertence, formas pensamentos, larvas mentais. É nesse momento a equipe espiritual fazendo o nosso passe, esse passe magnético que vai limpando energicamente todos nós. Respiremos profundamente e absorvemos essa limpeza. Limpeza profunda em todo o nosso ser. Já limpos, e nesse momento, todo descalço nessa grama, nessa relva, vamos receber a energização. São energias amorosas que descem do topo da nossa cabeça, envolve todos os nossos órgãos, sistema nervoso, sistema circulatório, sanguíneo, todo o nosso sistema sendo envolvido, todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos. Energização. A energia, um verde clarinho que desce sobre nós, bem devagar, nos dando paz, equilíbrio. Respiremos profundamente, acomodados, sentados nessa relva. Vamos escutar essa música que nos dá tranquilidade, paz. Todos que estão fazendo tratamento espiritual, recebendo esse passe amoroso do médico dos médicos. Todos nesse momento sendo amparados. Continuemos sentados na relva e vamos nesse momento de mãos postas ao nosso Criador, Deus, nosso amado Mestre, nosso Pai maior e o nosso Mestre Jesus. Agradecer pelas oportunidades, essa grande oportunidade de estarmos aqui em Teu santo nome. Os benfeitores espirituais em todas as casas nesse momento, de todos que estão participando e de todos que não puderam participar, fazendo a limpeza fluídica do teto, das paredes, do chão, das camas que vamos nos deitar. São as benesses, é a misericórdia de Deus para todos nós. Nesse momento, Jesus, o nosso Mestre, que nos orienta, que é o médico dos médicos, possa colocar sobre as águas de cada um a medicação necessária de acordo com o merecimento. Igualmente as águas que circulam em toda a casa, nas caixas, nas torneiras que faz a alimentação, nos filtros, toda essa água recebendo nesse momento a fluidificação de energias amorosas. Gratidão, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui em Teu santo nome, pela oportunidade dessa doutrina de luz, que é o nosso Consolador prometido, que veio nos orientar, que veio nos esclarecer que nós somos espíritos eternos, que não estamos sozinhos, que temos nossos anjos guardiões estão conosco, que eles possam nos envolver para que tenhamos um final, uma semana maravilhosa, um resto de semana, com tuas bênçãos de luz, de paz, de serenidade, acima de tudo. A tua paz, Jesus, se estenda sobre todos os lares nesse momento. Fica conosco, Senhor, não só hoje, não amanhã, mas para toda a eternidade. Vamos abrindo nossos olhos devagar, voltando para a nossa casa, saindo da natureza e recebendo a respiração, percebendo a respiração normal, abrindo nossos olhos e agradecendo a Jesus, aos benfeitores amigos, por tanta luz, aos benfeitores amigos pela oportunidade de estarmos aqui. Estudantes que somos da doutrina, estamos aprendendo a cada dia e que Tua paz, Senhor, esteja conosco. Muito obrigado, Senhor.
e que no sábado temos mais evangelho. Muito obrigada pela participação de todos. Um abraço fraterno. Obrigada, boa Jesus noite a sempre todos com vocês. Boa noite. Abraço, que a gente está precisando se abraçar novamente. Abraçar. Né? E cada E que um nos receba lembremos. esse abraço. Isso. E que nos lembremos da mensagem que foi dita, mesmo com as vicissitudes, Ele está conosco o tempo todo, Ele está conosco. nos Nós amparando. não estamos sozinhos. Obrigada, Beijo pra gente. vocês. Beijo no coração abraço. de cada Tudo de um, bom. tá bom? Boa noite, meus Tchau, amigos. gente. Boa Boa noite. Tereza. Boa noite. Tchau, Cíntia. Obrigada. Tchau, meu amor. Beijo. Conta comigo. Obrigada.